ele agora tem o quê? Aquilo que nós podemos chamar de um pré-arrebatamento. Então houve um tipo de arrebatamento. Assim como depois vai haver conosco, aconteceu primeiro com Jesus. Quando nós falamos ressurreição aí, você apenas pensa assim, não, mas ressurreição como ressuscitou Lázaro, como ressuscitou Dorcas e tal. Não, não é esse tipo de ressurreição. Aqui a ressurreição de Jesus foi uma ressurreição para a vida eterna. Foi num corpo agora glorioso que ele recebeu. Do jeito que nós vamos receber no dia do arrebatamento. Então Jesus foi o primeiro a experimentar disso, provando que nós também vamos experimentar disso. Então esse também foi um assunto que nós falamos aí, discutimos pelo WhatsApp. Então nós colocamos lá, por que eu acredito assim então? Porque quem deu o corpo foi Deus, quem deu a alma foi Deus, quem deu o espírito foi Deus. Se fosse para o espírito voltar para Deus, porque Deus o deu, voltariam também a alma e o corpo, pois foi Deus quem deu. Em segundo lugar, porque Satanás e os demônios são espíritos e foram lançados no lago de fogo e enxofre, sendo espírito. Alguém diz que espírito não pode ir para o lago de fogo e enxofre, mas está aí. Se fosse para voltar para Deus, ficar com Deus e não ir, então Satanás não iria para o lago de fogo e enxofre, nem os demônios. Em terceiro lugar, porque o anticristo e o falso profeta foram lançados no lago de fogo vivos, ou seja, corpo, alma e espírito. Então veja só, esses aí são alguns motivos que nós encontramos para crer assim. Não haveria necessidade de haver ressurreição de corpos se os corpos não fossem para sempre, ou para o lago de fogo, ou para a Nova Jerusalém, Nova Terra, estar para sempre com o Senhor. Então houve o quê? A ressurreição, ou o arrebatamento da igreja, no caso, ou a ressurreição final. Por quê? Porque corpo, alma e espírito é que vão herdar a vida eterna, ou com Deus, ou no lago de fogo e enxofre com Satanás. Então tudo isso importante, você aí ler, reler, você pode aí ir na internet, no YouTube, assistir isso novamente e você aprender sobre isso. É muito importante você entender sobre este assunto que estaremos então estudando a partir de agora. Vamos ver então a nossa lição. A nossa lição tem as seguintes partes. A primeira parte, o estado intermediário. Tópico 1, o que é? Tópico 2, o Sheol e o paraíso. Tópico 3, o lugar dos mortos. Na parte 2 nós temos aí a situação dos mortos. Tópico 1, o estado intermediário dos salvos. Tópico 2, os justos são recebidos pelo Senhor. Tópico 3, o estado intermediário dos ímpios. Depois na parte 3 nós temos aí o destino final dos mortos. Tópico 1, o estado final dos salvos. Tópico 2, o estado final dos ímpios. Vamos então à introdução que diz: na lição de hoje estudaremos o destino final dos ímpios e dos salvos em Jesus Cristo. A palavra de Deus nos garante que não será em vão a nossa esperança em Jesus Cristo, pois pela fé já temos assegurado um futuro glorioso ao seu lado. Para os ímpios, que não se arrependeram, é reservado o sofrimento e a condenação eterna, pois suas escolhas enganosas os levaram a desprezar a salvação de Deus. Então, para iniciarmos, nós temos que saber que existe um futuro reservado para todos e não é morrer e acabar tudo. Então, existe alguns que acreditam que a pessoa morre e acaba tudo, mas isso não é verdade. Então, o ser humano é eterno. Ele foi criado para não morrer nunca. Era para ele viver aqui na terra e não morrer nunca. Mas com a entrada do pecado, o homem então, ele pecou, a semente do pecado entrou no homem, condenou toda a raça humana. Todos que nasceram depois de Adão herdaram essa semente do pecado. E o destino final de cada um foi traçado. Todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus, viviam sem Deus, se esqueceram de Deus, e todos seriam então lançados no lago de fogo e enxofre. É o juízo de Deus sobre o pecado, sobre o pecador. Mas Deus então arquitetou o plano da salvação, o plano da redenção. Enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo para levar os nossos pecados sobre ele, morrer na cruz em nosso lugar, e então
Ele, levando o pecado nosso sobre ele trouxe a oportunidade ao ser humano. Todo aquele que acredita nisso, que recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele morre e nasce de novo. Isso acontece espiritualmente. Então, ao morrer, a semente do pecado morre junto. E ele nasceu de novo agora. Ele nasceu da semente da vida. Ele nasceu da semente incorruptível. Ele nasceu agora da semente que é a palavra de Deus. Ele nasce de novo. E ele agora tem a vida eterna. Agora, só que como ele está no corpo que foi condenado, porque a semente do pecado esteve nesse corpo, então o que acontece? Esse corpo foi condenado já a morrer. O que acontece? Ele vai esperar então a transformação desse corpo para poder estar para sempre com o Senhor. Enquanto isso não acontecer, o Espírito Santo está dentro de nós somos salvos, mas moramos num corpo condenado à morte. Só tem um jeito então dessa morte ser vencida. É quando esse corpo é transformado num corpo eterno, incorruptível, corpo celeste. E é o que vai acontecer no dia do arrebatamento. Aí então nós estaremos livres dessa lei, desse juízo sobre este corpo. Então existe aí a morte das pessoas que vão morrendo no mundo. Aqueles que morrerem salvos, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, seu corpo vai para o pó, sepultado, sua alma e seu espírito vão agora para um lugar que pode ser, se ele é salvo, vai para o paraíso. Se ele não é salvo, se ele não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ele vai para o lugar chamado inferno. Então quem está no paraíso está aguardando o arrebatamento da igreja para sair de lá. Então, no dia do arrebatamento, o corpo é transformado, a alma e o espírito são anexados a esse corpo transformado e eles sobem no arrebatamento ao encontro do Senhor. Quem é ímpio estará aí todo o tempo nesse inferno, esperando o dia do juízo final, que acontecerá depois do milênio ainda. Então ele estará esse tempo todinho aí no inferno, esperando o dia do juízo final para ser lançado no lago de fogo e enxofre. Vamos então à primeira parte, o estado intermediário. Tópico 1, o que é? Tópico 2, o Sheol e o paraíso. E o tópico 3, o lugar dos mortos. Tópico 1, então, o que é? É o estado entre a morte física e a ressurreição, tanto dos salvos como dos ímpios. Os salvos terão um destino diferente dos ímpios. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. João 5, 28 e 29. A palavra de Deus afirma que não existe purgatório, que também não há sono da alma, nem tampouco a reencarnação, como creem alguns, depois da morte segue-se o juízo. Nós sabemos, pela palavra de Deus, que após a morte segue-se o juízo. Ou seja, a pessoa morreu aqui, caiu, morreu. Ou está deitado aí, doente e tal, morreu. Na mesma hora, ele é levado. O corpo está aí morto, mas sua alma e seu espírito são levados. Ou essa alma e o espírito vão para um inferno, se a pessoa não é salva, não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e vai ficar lá até o dia do juízo final e ser lançado no lago de fogo e enxofre. Ou essa pessoa que morreu é levada para o paraíso e vai esperar o quê? Esperar o arrebatamento da igreja. Então isso que acontece hoje. Agora é claro que muda durante a grande tribulação. O que acontece? Vai morrer, vai também para o paraíso, esperar o quê? O dia que haverá o quê? O arrebatamento ali, ou a ressurreição no final da grande tribulação, para passar com Cristo ali 1000 anos governando sobre eles. Então veja só que durante a grande tribulação é diferente. Não vai haver o arrebatamento durante a grande tribulação. Mas no final da grande tribulação existe então a ressurreição desses que morreram durante a grande tribulação e suas almas estão debaixo do altar de Deus. Veja só.
Então, no final da grande tribulação, eles são ressurretos e vão participar junto com a igreja e junto com Cristo, então, do milênio de Jesus governando durante 1000 anos a terra. E na terra, os homens normais. Agora existe o milênio. E no milênio, quem morrer durante o milênio, mesma coisa. Ou vai para o paraíso quem é salvo, ou vai para o inferno quem não é salvo. No final, então, do milênio, depois do milênio, aí que vai haver o quê? A ressurreição geral. E aí, quem é salvo vai passar ali pelo trono branco e depois vai para a nova terra, novos céus, morar eternamente com Deus. Quem não é salvo e morrer durante o milênio, os ímpios que morreram durante o milênio, então ressuscitam no final aí também, depois do milênio, e vão para o juízo final, diante do trono branco tem o juízo final, e depois são lançados no lago de fogo e enxofre. Então esse estado intermediário é isso. Onde vão ficar essas pessoas até o seu final, né? Até o que vai acontecer no final com eles. Então alguns, como a Igreja Católica Romana, acreditam que existe um purgatório. Não existe essa doutrina na Bíblia. Ela foi criada principalmente para o quê? Para arrecadar dinheiro. Então eles acreditam que a pessoa morreu, aí fica lá no lugar, e aqui na Terra as pessoas podem rezar uma missa, né, para eles, pode fazer alguma coisa para que eles possam sair de lá. Eles acreditam até que existe alguém que é tão bom aqui na Terra, tão bom, mas tão bom que sobra bondade. E aí essa pessoa que sobra bondade pode ajudar alguém que está lá também a sair de lá. Veja só. Aí essa pessoa vai sair e vai ser salva, porque rezaram por ele aqui na terra, ou alguém que era santo demais, sobrou santidade e ajudou ele a sair de lá. Então isso aí é um pecado gravíssimo. É dizer que o sacrifício de Jesus Cristo não foi suficiente para salvar os homens. É também dizer que existe alguém que é mais perfeito que Jesus. Que foi tão perfeito que pode ajudar alguém que já morreu. Então é um pecado gravíssimo isso. E acontece lá. Se você duvidar que celebram missa para poder tirar as pessoas lá do purgatório, eu, quando era pequeno, muitas vezes eu recebia santinhos e fichas para serem preenchidas. Eu passava de casa em casa perguntando: tem alguém na sua casa que já morreu? Ah, tem. Você quer mandar celebrar uma missa para ele sair lá do purgatório? Ah, quero sim. Aí anotava o nome da pessoa, a pessoa pagava, e eu pegava então esse dinheiro e essas fichas e enviava. Se não me engano, na época era para São Paulo, não tenho mais lembrança completa, mas fiz muito isso. Pegava aqueles santinhos, dava para a pessoa, né? Pegava alguns para mim também e mandava ali aquele dinheiro e aqueles cartões, aquelas fichas preenchidas. Eles diziam lá que iam então celebrar uma missa por todos aqueles nomes, por aquelas pessoas, e eles então sairiam lá da sua prisão, no purgatório, onde estavam purgando, né? Onde estavam sendo então perdoados os seus pecados, para que eles saíssem de lá e fossem para o céu. Então veja só, não aconteceu com outro, eu estou dizendo uma experiência que eu tive na Igreja Católica Apostólica Romana. E muitas outras nós sabemos, existe até gente comprando cadeira lá no céu, né? Então são várias coisas absurdas, mas acontece lá. Também, nós não podemos admitir uma doutrina que diz que alguém morre, aí o espírito sai dele ali, a alma entra em outra pessoa que nasce, ou então um animal, e agora essa vida vai aperfeiçoar-se, melhorar, vai ficar superior àquela anterior. E se aquela anterior pecou, essa agora vai consertar os pecados daquela outra que morreu. E assim vai nascendo, né? De novo,
vai entrando num bicho, entra numa pessoa e vai assim passando e vai se aperfeiçoando até se tornar luz, ou seja, eles dizem que essa pessoa vai se tornar como Cristo.